Então eu vou falar do padrão Observer, que é um padrão de projeto basicamente usado aí quando tem uma relação um para muitos entre objetos, que quer manter o baixo acoplamento entre eles. A apresentação aqui eu vou falar da definição de padrão, que é só para a gente ter o nosso escopo delimitado e definir certinho do que a gente está falando, então definição do que é um padrão de projeto, a definição do próprio padrão Observer, as vantagens desse padrão, onde eu posso aplicar ele, depois eu vou mostrar um protótipo desse padrão. A definição de padrão de projeto é uma solução para um problema dentro de um contexto. Então, parece um negócio bem simples, mas é bem isso mesmo. É tipo, quando a gente fala de OOD, tem os negócios dos fundamentos, que é encapsulamento, polimorfismo, herança, os fundamentos da orientação a objeto. Isso, pô, ajuda. Se o cara conhecer esses conceitos, ajuda. Se o cara conhece os princípios de orientação a objeto, o cara tá mais bem armado ainda. Então, tipo, encapsular o que varia, programar para uma interface, não para uma implementação. Enfim, se a gente manter o código aberto para expansão, mais fechado para alteração, esses princípios já ajudam muito no trabalho. Mas o padrão de projeto ele é bom porque ele é uma solução já empacotada para um problema dentro de um determinado contexto. Então, se tu tens um problema que ele é recorrente, isso é importante, o problema é recorrente, tu pode, tu quer resolver aquele problema para atingir um determinado objetivo, então tu pode desenhar, ou seja, fazer um projeto, fazer um design de classe, um projeto de classes, para resolver aquele problema de forma praticamente universal, ou seja, sempre que tu aplicar aquela solução, tu vai alcançar o objetivo desde que tu tenha feito a aplicação dentro de um contexto. Então isso quer dizer basicamente, eu tenho um problema, no caso do Observer, o problema é eu tenho uma relação de objetos um para muitos e eu não quero deixar esses objetos fortemente acoplados, eu quero que a ligação entre eles seja leve. Então, o padrão Observer é uma forma já testada e aprovada de tu alcançar esse objetivo dentro desse contexto. Então, isso é muito legal. Basicamente, considero os padrões de projeto como uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas. Então, beleza. Essa ferramenta aqui eu sei que eu posso usar para resolver esse problema que vai dar certo. Várias pessoas já usaram, já testaram, dá tudo certo. Por que usar padrão, né? Primeiro que é uma solução testada e aprovada, como eu disse ali. Então, tipo, várias pessoas, alguém já desenhou, alguém já testou, alguém já usou, se espalhou na comunidade de desenvolvedores, todo mundo usou, teve sucesso, então ele foi testado e aprovado, a gente sabe que a gente vai chegar no resultado que a gente quer, usando o padrão de projeto. E o legal é a linguagem compartilhada, né? Eu gosto muito do negócio de conceito. Sempre que a gente fala de um conceito, a gente pega um monte de ideia e como se a gente comprimisse essa ideia em uma única palavra. E o simples fato de fazer isso, ele permite que a gente leve a conversa para um outro nível, né, cara? Porque a gente pode deixar de falar sobre detalhezinhos e começar a conversar num nível maior. Isso é muito bom. A linguagem compartilhada, ela realmente permite melhorar a troca de ideias e permite que a gente resolva os problemas num nível mais alto. Então aqui a definição do padrão. Então toda definição, geralmente os padrões de projeto ficam no catálogo de padrão, né? Então nesse catálogo tem o desenho do projeto de classes e tem a definição do padrão e tem onde ele é aplicado. Então a definição do padrão Observer é essa: o padrão Observer define uma dependência para muitos entre os objetos para que quando o objeto mude de estado, todos os seus dependentes sejam avisados e atualizados imediatamente. Então, eu tenho uma relação objeto um para muitos, ou seja, um objeto está vinculado com muitos objetos e esses muitos objetos precisam saber quando esse um objeto foi modificado, quando ele sofreu alguma alteração. Um botão, por exemplo, sei lá, eu posso ter vários outros componentes que precisam saber quando um botão foi clicado ou aconteceu alguma coisa com aquele botão. Então, o padrão Observer ajuda em coisas desse tipo, por exemplo. Ou seja, eu preciso saber que aconteceu alguma coisa com aquele cara, quando acontecer isso, eu preciso ser notificado. Então, o padrão Observer é isso que ele faz, é nisso que ele te ajuda.
esse aqui é o desenho, é o diagrama do padrão Observer, tá? Então, quando for implementar o padrão Observer, esse aqui vai ser o teu projeto de classes. Pode ter outro nome de classe, pode ter outro nome de métodos, mas o cerne dele é esse. Então, tu tens uma classe subject, que também em alguns casos é chamado de observável, que é o cara que vai ser monitorado. Eu falei ali que ele é uma relação de um para muitos. Então, nessa brincadeira, o subject é um, né? É um que vai ser monitorado por muitos. Então, ele tem ali 3 métodos básicos, que é o attach, detach, é o adicionar, o remover e o notificar, né? Ou seja, o primeiro método ali, o attach, é para adicionar quem vai ficar observando esse subject, né? Esse observável, ou seja, quem são os caras que vão ter que ser notificados quando acontecer alguma coisa. O detach ali é para quando, não quero mais ser notificado, né? Então, o objeto vai lá e chama o detach para tirar aquele cara da lista. E o notify é o método que faz um for na lista ali de observers, de observadores. Até tem o exemplo ali do lado, né? For all O em observers, O.update, ou seja, basicamente a implementação desse método é essa ali mesmo, ou seja, vai ser um for chamando o método update, o método update dos objetos observer, ou seja, dos objetos que estão na lista ali do subject. A gente tem a interface observer, né, na direita, que ela tem o método update. O método update ele é muito simples, na verdade ele é um método que vai ser chamado quando o subject tiver sido alterado. Aconteceu alguma coisa com o subject, vai ser chamado update. Então, no update, eu implemento aquilo que eu quero que aconteça. Então, digamos que eu tenho um objeto que representa uma lista de dados ali, então, quando o registro dessa lista de dados é alterado, eu quero que uma série de botões tenham o seu estado ali, sua habilitação modificada, né, para verdadeiro ou falso. Então, nesse update seria o método onde eu implementaria esse código para habilitar e desabilitar ali. Seria meio que a porta de entrada para a ação que tu quer, né? Tipo, é aí onde o método update é onde é o que é comum a todos os observadores, né? Sim, exatamente. Todos os observadores têm esse método, tá? Todos os observadores têm esse método. E aí cada um implementa do seu jeito. Exato. Cada um faz o que quer. E aí nós temos o subject e observer são interfaces, né? Então nós temos ali abaixo deles o concrete subject e o concrete observer, que são basicamente a implementação das interfaces acima ali. É importante usar interfaces, né, para te não criar muita dependência. Então a interface não é opcional, tem que ser feita, tem que ser criada. E é isso aí. Então basicamente são 4 entidades ali, 2 interfaces e 2 implementações concretas, uma implementação para cada uma dessas interfaces. Depois no protótipo talvez fique mais claro ali como é que funciona esse diagrama aqui. Tá. Quais são as vantagens do padrão Observer, tá? Primeiro é baixo acoplamento, porque se a gente voltar aqui no diagrama, o subject ele conhece a interface Observer. Então, ele vai notificar uma lista de interfaces, uma lista de objetos que implementam a interface Observer. Mas ele não conhece as classes que implementam essa interface. Essas classes, uma classe pode ser uma tela, outra classe pode ser um objeto puro, né? Pode ser um pojo. Um log poderia ser? Pode ser um log, que é bastante usado para isso. Então, assim, a classe subject, a classe que implementa a interface subject, nem conhece os observadores, ela não está nem aí para os observadores. O que é legal porque eu posso adicionar observadores em tempo de execução, remover eles em tempo de execução, eu posso liberar isso em forma de biblioteca, em forma de DLL, em forma de lib, e outros programadores podem implementar observadores e adicionar lá no meu subject e vai funcionar porque ele tem baixo acoplamento. Um exemplo ali que eu achei muito legal nos da cabeça ali é aquela questão da editora e dos assinantes, né?
Verdade. Os assinantes são observadores que ficam esperando serem notificados pela editora, né? Então a editora ela tem essa lista de observadores, a lista dos assinantes e, sei lá, vai notificar alguém, ela percorre essa lista e dispara a carta, ou manda a revista. Sempre que uma nova revista é lançada, todos os observadores recebem essa nova revista, né? No caso seria a notificação. A gente pode usar esse teu exemplo, né? Voltando aqui para o diagrama, nós teríamos a interface Object e Observer. Então nós teríamos uma classe chamada editora que implementaria a interface Subject e nós teríamos uma classe chamada assinante que implementa a interface Observer. Toda vez que um assinante quisesse receber a revista, né? Ou seja, quisesse começar a receber a revista, ele chamaria editora.attach, passando ele mesmo como parâmetro. E aí toda vez que a editora lançasse uma nova revista, a editora percorreria sua lista de assinantes chamando assinante.update. Isso permitiria, aí no caso, no método update, né, teria a lógica aí para enviar a revista para o, digamos que fosse uma revista eletrônica, poderia ter a lógica para enviar isso por e-mail para ele ali. Então é basicamente esse exemplo é muito bom da editora dos assinantes ali. Depois, além do baixo acoplamento, outra utilidade boa, outra vantagem boa do padrão Observer é o reaproveitamento. Porque já trabalhasse com Java ali, né, Rafael? Trabalhava bastante com Java. Ali os objetos visuais do Java usam o padrão Observer, né? Porque eles têm, por exemplo, aqueles... tem eles lá como adicionar um action listener, né? Os listeners, né? Eles implementam o padrão... São, né? Então, isso ali é muito legal. Isso ali é uma biblioteca visual, então, onde tu pode escrever... Tu cria uma nova classe, na verdade, né? Que são os manipuladores de ação, não é action listener que chama, né? A classe que adiciona, né? Isso mesmo. Então, são os escutadores de ação ali, os action listener. Então, tu pega e cria uma nova classe dessa e adiciona no botão, ou seja, tu está criando... O action listener é um observador e o botão é o observável, é o subject. Então, isso é muito legal para a biblioteca, né? Porque te permite reaproveitar bastante coisa, assim. Então, tu cria a tua biblioteca e tu libera aí libera para todos os programadores, tu não pode usar e vai poder reaproveitar o teu código ali, só criando uma nova classe e adicionando. Tá, aplicabilidade, duas aplicabilidades boas aí são os eventos de componentes visuais, como a gente acabou de citar ali no Java, que o Java ele tem os botões dele implementam a interface observável, né? Eles têm aqueles métodos add listener, remover listener, e aí sempre que alguma coisa acontece com o botão, ele percorre todos os listeners ali e vai notificando eles que aconteceu alguma coisa com o botão. Além da questão dos componentes visuais, nós temos bibliotecas de log, ali é um bom lugar para se aplicar o padrão Observer. Geralmente no log tu tens algum objeto que está fazendo alguma coisa e que precisa ser monitorado para a gente poder fazer o log do que ele está fazendo. É óbvio que tu pode injetar esse log dentro do próprio objeto, né? O único problema com isso é que se tu quiser ter diferentes saídas, sei lá, eu quero logar para arquivo, eu quero logar para o banco, eu quero logar para a tela, tu teria que fazer várias implementações diferentes dentro do próprio objeto de log, ou mesmo que tu criasse 3 objetos diferentes para fazer o log, tu ainda teria que fazer uma chamada explícita dentro do objeto que está sendo logado. O problema disso é o acoplamento, porque sempre que surgisse a necessidade de adicionar um novo tipo de saída, tu teria que mexer no teu objeto de log para poder adicionar essa saída. Com o Observer não. Como ele tem aquele esquema de adicionar observador, remover observador, tu pode adicionar as tuas saídas em tempo de execução, pode liberar esses teus objetos como pacote
como uma biblioteca e permitir que outros programadores implementem outras saídas. Legal isso aí, nem tinha me dado conta dessa questão aí. Digamos que tu tem um log, poderia ter um log em TXT, um log que, sei lá, manda esse log para algum outro lugar, enfim, né? Como tu falou ali, ter 3 tipos de log diferentes, né? Eu nem tinha me dado conta, mas teoricamente tu pode ter os 3, né? Sei lá, na prática não é muito, não vejo isso, Nós mas temos no sistema NF a gente tem um log que joga para a tela, a gente tem um log que joga para o banco. mas ao mesmo tempo. Tá ao mesmo tempo lá no Rafael. Eu sei que a gente tem Tem vários. alguns tipos de log, é porque cada instância de log ele direciona para um lugar. Exato, a gente tem uma classe chamada logger lá, que o Rafael criou, e aí essa logger ela é chamada dentro do sistema. Dentro do sistema, sempre que a gente quer logar alguma coisa, a gente chama logger.info, logger.erro, por exemplo. Só que o logger em si, ele não loga nada. Tudo que ele faz é percorrer uma classe que a gente chama de appender. Então a gente percorre os appenders e chamando appender.log. E aí esse appender é que realmente vai fazer o log. E esse appender que a gente faz? No início do sistema a gente cria vários tipos de appender lá. A gente cria um appender que joga para a tela, um appender que joga para o banco. A gente poderia criar um appender que joga para arquivo texto, por exemplo, para o setor de suporte ter um acesso mais rápido para ele, nesse log. E aí a gente adiciona esses appenders do logger. A vantagem é que a gente pode, inclusive, deixar o usuário escolher para onde se quer logar. Não, agora, digamos que o suporte se conecte no cliente e quer ativar um log para arquivo de texto. Então, lá poderiam ativar um log para arquivo de texto para facilitar o suporte futuro, por exemplo, para não ter que abrir o banco, que nem sempre eles têm acesso, ou então, às vezes, né, a ferramenta de acesso ao banco não está instalada na estação e tudo mais. Então, eles podem ligar e desligar uma saída de log. Isso é bem bacana. E o legal também é que essa classe logger, ela está empacotada e a gente usa ela em vários sistemas. Então, por exemplo, lá no M2, eu já usei essa classe logger mandando gravar no banco, só que como grava a biblioteca de acesso ao banco do M2 é diferente, eu implementei de uma outra forma. Então, grava no banco também, da mesma forma que o NF, só que usando uma outra biblioteca de acesso ao banco, né? Então, o legal é que eu pude aproveitar todo aquele código. Eu falei antes que uma das vantagens é reaproveitamento, né? É justamente isso, ou seja, eu peguei aquele pacote, reaproveitei em outro sistema, só tendo que criar uma nova classezinha chamada M2 Appender lá. Então, isso é bem legal, assim, a biblioteca, o padrão Observer é muito bacana. Muito Só complementando ali, é que o natural é assim, falou em log, beleza, tu vai ter um observador ali, log. Mas eu tenho log em TXT e log em banco. O natural é que o instinto do programador é usar a técnica orientada a if, né? Sim, então, o observador log teria lá dentro um cara dizendo aonde é para logar, no TXT ou no banco. Se tivesse um terceiro, como tu falou, teria uma manutenção nesse observador de log. Né? Dessa forma, tu pode ter 3 observadores, né? Lógico, né? Para cada necessidade de log, tu vai adicionando novos observadores e não mexendo numa única classe de log. Exatamente, aí tu mantém o princípio do fechado para manutenção e aberto para expansão, que é um princípio bem importante ali da orientação a objeto. E sem falar, enfim, essas vantagens que tu falou, né? Flexibilidade, ela te dá flexibilidade, tudo isso que tu falou, ela traz flexibilidade. Né? No caso do log, o legal é que a gente tem um objeto logger que ele pode estar em toda parte do sistema, ou dentro até mesmo da lógica de negócio, e a gente pode habilitar só quando necessário, né? Habilitar é registrar os appenders dentro do log. Porque o log também pode ser ocupado, né? Ele tá do erro, pode ser quem causa a falha. Vai gravar arquivo texto, dá problema de concorrência. Então, o log não pode estar lá em ambiente de produção correndo o risco de estragar o sistema. Eventualmente, tu habilita, eventualmente, tu tira ele. E com o Observer fica muito fácil fazer isso. Por .NET, inclusive, tem aquela log4n, a adaptação que a gente fez para
para o nosso uso no M2 foi em cima da Log4j, que ela já implementa tudo isso de logger, de appender. Ele já tem alguns... Já tem a biblioteca toda pronta, já pronta para integrar com texto. No C Sharp, os componentes visuais também usam Observer para tratar evento? Porque no Delphi se usa... É até feio falar Delphi no vídeo assim, né? Mas Depois eu edito. mas não adianta que o código-fonte do protótipo está em Delphi, então não tem como fugir, só lamento. Mas no C Sharp ali, no Java, os componentes visuais usam o padrão Observer para tratar evento. No Delphi, o Delphi usa a função de callback para tratar evento. Então ele não usa o padrão Observer. A função de callback tá ligado ali, né, parceiro? E aí no C Sharp, sabe como é que é? Não, não usei informes nem nada. Tu fizesse um projetinho ali no C Sharp agora há pouco tempo, né? Simulador ali, né? É. Não, aquilo ali foi vida louca. Não... Tá, mas quando tu vai escrever, por exemplo, no Java, se tu quer tratar um evento, tu tem que criar uma nova classe, que é estender o de action listener, e aí tu pega essa classe que tu criou, tem um método lá, que eu não sei qual é o nome do método, mas seria o método update do observer, tá ligado? Então tu implementaria esse método update nessa classe, e ali é onde tu trata o teu evento. E aí depois tu pega essa classe que tu recém criou e adiciona no botão. Ou seja, tu dá um add observer no botão. No C Sharp ali, tu teve que fazer alguma coisa desse tipo? Ou... Não, funciona bem. A interação ali é bem semelhante ao Delphi, assim, tu tem no próprio componentezinho ali o evento, né? Tem a função de callback também. Sim. Normalmente é a função de callback. Né? Os criadores do C Sharp são no mesmo Delphi, né? Eles deram Ctrl+C, Ctrl+V no Delphi, fizeram o Visual Studio. Então deve ter usado a função de callback também. Tá, mas, enfim, com o padrão Observer é legal porque no Java é melhor porque tu pode adicionar vários objetos para aquele mesmo evento. Ou seja, eu posso ter várias classes observando aquele evento clique do botão, por exemplo. Isso é legal, uma flexibilidade que no Delphi eu não tenho. Eu só posso escrever uma rotina de callback para o evento. Tá, e agora eu vou mostrar o protótipo, que é o controle remoto de carros. Tá, então é o seguinte, eu criei aqui a primeira minhas interfaces, observador e observável. Se tu fosse lá com Java, por exemplo, o Java já tem essas classes na biblioteca deles, não precisaria criar. Mas aqui no Delphi eu criei essas interfaces. Então tem o observador, que tem um método notificar, que é um update. Então observer lá, um update. E eu tenho observável, que seria o subject daquele diagrama que eu mostrei anteriormente. Então eu tenho, em vez de attach e detach lá, eu preferi botar add observador, del observador e notificar observadores. O nome, tá? Então não precisa seguir o nome do diagrama, né? Para estar usando o padrão observer. Precisa tá implementando os princípios dele, né? Então o add observador recebe um observador, o del observador também, e o notificar não recebe nada. Então é o seguinte, o carro, minha classe carro, ela implementa observável. Então ela tem os métodos dela aqui, ela tem o método girar, sentido horário, anti-horário, tem o método mover, que é para frente basicamente, e aqui tem a implementação dos métodos da interface, que é muito simples a implementação. Isso aqui basicamente eu estou adicionando o observador num vetor. Aqui eu estou removendo o observador do vetor. E aqui eu estou percorrendo o vetor e chamando observador.update, .notificar, aliás. Então, muito simples. E aí, quando é que eu chamo notificar observadores? Tá? Eu basicamente chamo ele quando acontece alguma alteração no meu carro. Então, aqui, o carro girou no sentido horário anti-horário, eu notifico observadores. O carro moveu para frente ou para trás, ou para outra direção, não importa, eu notifico observadores. Tá? Então, sempre que aconteceu alguma mudança no estado do meu carro, né, sempre que essas propriedades X, essas propriedades de posição e direção foram modificadas, eu pego e
notifico meus observadores. E quem são meus observadores? São meus monitores. Eu criei 2 monitores, tá? Um monitor gráfico e um monitor texto, onde basicamente cada um deles trata o método notificar de uma forma diferente. O monitor texto, ele verifica, ele recebe um parâmetro aqui, que é recebe o objeto, né? Ele verifica se esse objeto é um carro. Se ele for um carro, então ele verifica qual é a direção que o carro está e alimenta uma string aqui. E depois ele pega a posição desse carro também, aqui, obter a posição atual, obter a posição atual. E ele joga na tela. O carro está na posição tal, rumo à direção tal. Massa. Esse monitor faz isso, mais nada. E aí eu tenho um monitor gráfico. Como eu não estava com muito tempo para fazer muito desenho, para fazer algoritmo de girar a imagem e tudo mais, eu peguei e botei 4 imagens aqui. Tá? Mas dá para fazer uma coisa um pouco mais decente também. Então, basicamente, ele faz a mesma coisa, ele verifica se é um carro, só que daí aqui ele vai... A primeira coisa que ele faz é selecionar qual imagem que ele vai mostrar, se é a imagem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E depois que definiu qual imagem que ele vai usar, ele pega e muda a posição dessa imagem, né? Mudando aqui left, top da imagem, usando a posição do carro, né? Ele sabe que esse objeto aqui representa um carro, então ele dá uma notificação quando obter posição e muda a posição do carro, tá? Bota o carro na posição em que no objeto o carro está. Ele dá um application.process messages, que é só para renderizar a imagem ali. Então, eu tenho 2 monitores aqui, mas eu poderia criar N monitores. Eu poderia criar um estilo Tetris, lembra aqueles carrinhos de Tetris quadradinho? Poderia criar um carrinho daquele lá. Então, enfim, eu poderia fazer o que eu quisesse aqui. Eu posso tratar, isso é uma flexibilidade muito boa. Eu posso criar vários observadores e cada um faz o que quiser com a informação que recebe, né? Ou seja, naquela história da revista, né? Eu posso pegar a revista e botar ela no banheiro para substituir o papel higiênico, ou eu posso ler. Enfim, cara, assinante faz o que quiser com essa revista. Sim. Muito bem. Olha que eu fui sutil aí. Então, o que acontece? Eu criei essa classe, essa tela controle remoto aqui, tá? Que ela basicamente instancia uma classe carro. Aliás, a classe carro, ela é global, esse controle remoto aqui simplesmente manipula a classe carro global, tá? Então, aqui ele gira e anda, né? Então, se eu andar, os 2 monitores são atualizados. Então, porque esse daqui... Tá. Agora sim? Tá, esse aqui escreveu a posição do carro e a direção dele, e esse aqui desenhou o carro um pouco mais para frente. Então, sempre que eu vou mexendo, os 2 monitores são atualizados. O legal é que o carro não sabe nem o que está acontecendo, né? O carro mesmo, a classe T carro, nem sabe o que está acontecendo. Então, mexendo na direção, ele também vai atualizando ali. E vai atualizando os 2, sempre botando o desenho e a direção aqui. O carro está na posição 200, 250, rumo à direção norte. Tá legal que eu posso usar isso ali como guia. Se eu botar o carro lá para cima, meu Deus, onde está meu carro? Cadê meu carro? Eu posso usar aqui como guia para fazer ele voltar para a posição. Ele está indo para o oeste, calma dele. Tem que fazer ele vir para o sul. Clica 2 vezes para qualquer lado e ele Cara, volta. vamos ver se eu consigo fazer ele voltar para o lugar. Agora tem que vir para o leste. Isso. Tem, né? Isso. Tá? Então, o legal disso é essa flexibilidade. Eu posso adicionar quantos monitores eu quiser. Falando de jogo, um exemplo que eu vi na net, assim, achei interessante, é tipo, essa sala aqui é uma determinada cena de jogo. Estamos nós 3 aqui, entra uma 4ª pessoa. A gente começa a observar essa pessoa. Se fossem inimigos, então a gente ia observar a movimentação e a proximidade. Dependendo da proximidade dessa pessoa, a gente poderia atirar, atacar, fazer alguma coisa. Que massa, cara. E assim que ela sai e vai para a próxima sala, a gente Para deixa de de observar e novos observadores começam a observar o jogador. Mas anyway, fechou? Não sei. Capitão, fala uma coisa? Não, estou contemplado. Está contemplado? Muito bom. Acabou? Tá, não dá pausa ainda. Por quê? Acabou? Acabou? Então tá. Meus parabéns. Obrigado.